Nesse vídeo eu vou te ensinar os 7 passos para você aplicar uma intervenção estratégica objetiva dentro do consultório de terapia, uma ferramenta da psicoterapia breve que vai te ajudar, independente da linha terapêutica que você trabalhe, a ter intervenções muito mais objetivas e eficientes dentro do seu trabalho no consultório de terapia. Meu nome é César Bueno e eu ajudo terapeutas a viverem da sua missão prosperando com o consultório de terapia para que juntos, nesse levante, através da terapia, nós consigamos ajudar o Brasil a ter uma mudança significativa através da terapia. Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque eu percebo que vários alunos, quando saem do curso, eles querem um processo organizado para entender como estruturar os seus atendimentos. Então eu vou trazer um processo estruturado dentro do trabalho de uma atividade de intervenção estratégica para que você consiga ter a segurança para manipular, de repente, determinadas ferramentas dentro do seu conceito e, principalmente, conseguir levar isso com mais clareza para o seu cliente. Os 7 passos para você gerar a intervenção estratégica são extremamente objetivos e se você seguir nessa estrutura, nessa percepção, você vai conseguir promover com profundidade uma brevidade no trabalho e na intervenção dentro do seu consultório. Vamos então para o primeiro passo. O primeiro passo para você gerar qualquer modelo de intervenção objetiva é justamente a conexão e o entendimento. O seu cliente, quando ele chega, muitas vezes o terapeuta está tão preocupado em qual ferramenta ele vai utilizar, ou até dentro de um quadro, de um diagnóstico, como ele vai trabalhar aquele cliente, que ele não se preocupe em fazer o processo de conexão. A conexão é fundamental para ter um nível de abertura maior e diminui consideravelmente a resistência. E César, como eu faço essa conexão? É realmente você estar ali verdadeiramente com o seu cliente, não pensando no como você vai fazer o processo nessa fase inicial. Aqui é importante que vocês dois entrem num processo de profunda conexão e num enlace simpático. Isso ajuda até algumas áreas do cérebro, como os neurônios espelhos, a manifestarem, trazendo até uma sensação de bem-estar e prazer entre você e aquela pessoa que está dentro do seu consultório. Você pode se aproximar, ter um olhar contemplativo, olhar ali e contemplar o que a pessoa está apresentando sem julgamento. O que eu estou dizendo aqui? Muitas vezes, entender o que a pessoa está vivendo não é concordar com o que ela está vivendo ou não concordar com como ela está vivendo, mas entender aquilo que se apresenta na maneira subjetiva que aquela pessoa vivencia aquela experiência. O que eu estou falando aqui? Nós não vivemos, interagimos com o mundo como o mundo é, mas como nós somos. E esse cliente vai ter ali uma história envolvendo como ele entende o que ele está experimentando. Quanto mais você compreender o que o cliente processa nas características dele, melhor você vai ter elementos para trabalhar a sua intervenção. Segundo passo é você gerar um movimento de alavanca, é você conseguir trazer para fora alguma coisa que seja mais importante do que aquele cliente está processando, que realmente vai te conectar na hora de fazer a intervenção com a ponte para o cliente se abrir para a mudança, abrir-se para a transformação. E o que eu estou falando aqui? Estou falando sobre a hierarquia que nós temos na organização dos nossos valores. Para algumas pessoas, às vezes, é muito importante a segurança, o conforto, não se expor, às vezes, à possibilidade de ser julgado. Então, algumas pessoas criam a crença de que não conseguem falar em público. Na verdade, elas não têm ali o desafio em falar em público, elas têm o desafio de falhar em público e aí elas vão e posicionam com uma desculpa. Eu digo desculpa porque uma crença, ela não é uma verdade, mas ela se apresenta e se parece muito com uma verdade. E nesse momento, quando a pessoa cria essa argumentação, posiciona, é mais importante ela preservar ali a sua segurança, não se expor à possibilidade de falar e ela então fica naquele movimento de repetição. Quando você encontra um elemento que vai trazer esse processo de alavanca, ajudando o cliente a entender como se preparar melhor, adequadamente, quanto essa mensagem pode tocar e ajudar outras pessoas a evitarem, de repente, uma dor que ele viveu a vida inteira, podendo contar a sua história, você vai trazer ali alguns elementos para o cliente poder trazer e fazer um movimento de reposicionar, porque quando o cliente gera uma desculpa, ele posiciona essa desculpa acima da importância de realizar, de repente, determinado feito. Seja no relacionamento, quando a pessoa pontua que não tem mais salvação, ela está vivendo para uma desculpa, só que essa desculpa acaba regendo aquilo que a pessoa pensa, aquilo que a pessoa sente e o que a pessoa faz. E quando ela posiciona isso acima do que a capacidade de perceber valor no seu relacionamento, aquilo vai conduzir os processos de resultado de vida dessa pessoa. Então, mostrando como seria, você está falando que seu relacionamento não tem mais salvação.
E se o seu marido hoje fosse tirado da sua vida? Se seu marido morresse com uma doença severa, o que faria falta no seu dia a dia? Quais seriam as coisas que você se importaria? Aquele momento a pessoa vai começar a tocar algumas coisas que são relevantes e aí ela vai começar a manifestar e falar sobre isso. Então, quando há um reposicionamento nessa hierarquia, a desculpa se torna menos importante do que o valor para o relacionamento. Terceiro passo, a quebra de padrão. O que é quebra de padrão? Eu me lembro de um atendimento que chegou uma paciente dentro do consultório e ela tinha acabado de vir de um hospital psiquiátrico onde ela tentou o suicídio, ela estava vivendo por um processo depressivo, ela tomou uma medicação, teve que fazer lavagem. E quando a gente começou a falar sobre isso, ela começou a descrever o que ela tinha feito, o que ela tinha tentado. Ela falou, tentei o suicídio, ela começou a ter uma catarse, chorar compulsivamente. E aí eu segurei a mão dela, olhei no olho dela, falei, calma, respira, eu entendo, 7-1 não é fácil de aguentar, eu também fiquei triste, né? Como você tentou? Aí ela explicou que foi com remédio, eu falei, você já pensou em pular de repente de um prédio bem alto? Eu acho que pode dar mais certo. Normalmente quem tenta, né, de prédios mais altos tem um maior resultado. Aí a pessoa olhou assim, eu falei, calma, eu tô aqui. Quem não estava te dando atenção, o que está faltando na sua vida? Você não vai passar por isso sozinho, eu estou aqui para te ajudar. Nesse momento eu quebrei o estado, ela estava numa catarse, mostrei para ela, quebrei o estado para ela pensar o que está acontecendo, interrompo aquele processo e trago ela para mostrar ali o acolhimento, mais uma vez reforçando a minha conexão, mostrando que eu estou ali verdadeiramente com ela de forma madura para olharmos para aquilo, para que ela tenha melhor qualidade de vida. Quarto passo é ajudar o cliente a definir o problema de maneira solucionável. Muitas vezes o cliente ele não tem nem consciência do que ele quer exatamente. Muitas vezes ele está vivendo um processo dentro do trabalho onde ele está insatisfeito, mas ele nem sabe se ele sair dali o que ele vai fazer ou como ele pode retomar a felicidade dentro daquilo que ele está vivendo ou que ele está fazendo. Ajudar o cliente a definir um objetivo de maneira solucionável, você traz o problema e o desafio para um controle do que ele pode tocar. Muitas vezes as pessoas veem, meu chefe não me reconhece, ou o mercado está em crise, por isso eu não estou conseguindo vender, ou meu marido, meu relacionamento acabou, eu não consigo ter felicidade no relacionamento, não tenho mais relação íntima. Aí você vai olhar para a pessoa e pergunta, então, vamos entender, como era no começo? No começo era maravilhoso, a gente tinha relação todos os dias, a gente tinha mais intimidade, a gente saía para passear, legal. Como vocês se tratavam nesse começo? A gente tinha alguns apelidos, era amorzinho, queridinho, queridinha, e aí a gente tinha mais carinho, mais atenção, sentava para conversar. Ela falou, e agora, como tá essa relação? Muitas vezes a mulher, não sei, talvez você perdeu esses valores, o seu marido talvez não tome banho, né? Ele fique fedido, talvez até se for um homem, né? E você já pensou em tomar banho, depilar o pelo do nariz, pôr uma roupa, um perfume cheiroso, comprar um óleo de massagem, chamar a sua esposa e falar, olha, quero fazer uma massagem em você, quero ter um momento de intimidade com você, trazer algumas mudanças que você possa controlar, que você consiga gerenciar o processo do começo, meio e fim, para que talvez o outro perceba uma mudança e passe então a se transformar. Ou até a mulher que chega em casa, o marido tá lá e aí ela chega, põe aquela camisa de vereador e muitas vezes vai afastando a possibilidade. Então entender quais são as ações que são possíveis, que comecem por ela e problemas que são solucionáveis. Muitas vezes, né, a pessoa vem no consultório, eu tô com uma dívida de R$1 milhão, eu não consigo dormir. Legal, você tem possibilidades para a gente começar a desenhar alguma coisa para você levantar esse 1 milhão? Não. Então lidar com isso talvez seja o primeiro passo e o passo mais importante. O problema solucionável muitas vezes não é o que o cliente almeja na resolução de um todo, mas se ele amadurece a forma que ele está lidando com a dívida, ele consegue retomar energia para conseguir produzir novamente e depois lidar com aquele desafio de parcelar a dívida. Então, problemas de maneira solucionáveis, que são viáveis dentro de um emagrecimento. Eu quero emagrecer 100 quilos. Legal. Em quanto tempo você acha viável? Aí você vai sentar, fazer uma conta com o seu cliente, quantos quilos por dia, que ações a gente vai pôr no dia para que você tenha uma redução de gasto calórico, um aumento de gasto calórico, uma redução do consumo de alguns alimentos, e aí você vai entender com o cliente o que é viável, para que ele consiga observar também a melhora em objetivos de longo prazo, para que ele determine o que vai ser realizado em sessão a sessão, e aí você torna isso muito mais palpável, trabalha o sistema de recompensa, a pessoa tem ali a sensação de que ela está caminhando.
Quinto passo, acessar recursos positivos. O que são recursos positivos? Perceba, muitas vezes o cliente chega e ele está ali desenvolvendo determinados padrões, determinados comportamentos que não estão condizentes com o que ele gostaria. E aí, mesmo exemplo anterior, quando a pessoa tinha um bom relacionamento, por exemplo, e aí perguntar o que você lá fazia, dizia para si que era importante, que te movia a ter aqueles comportamentos. Como era o padrão de pensamentos que te organizava? O que você acreditava antes de o problema começar, diferente do que você está acreditando agora. E aí voltar a pessoa a refletir sobre como ela funciona dentro de um estado de recurso, ou seja, quando ela está com o recurso ativo, uma capacidade aumentada de lidar positivamente com algumas coisas. Entendendo que muitas vezes esse posicionamento começou a partir de um tempo, talvez a pessoa nem conhecia esse problema, seja ele como você manifestava então no trabalho quando você estava feliz. Você entrou lá, você estava contente com isso? O que te fazia internamente pensar, sentir, quais eram os diálogos internos que moviam você a ter felicidade dentro do trabalho e aumentar sua produtividade? E o que está te impedindo hoje de viver dentro desse recurso, de trazer isso para o seu dia a dia? E aí vai ficar mais objetivo o que você vai trabalhar. Acessando recursos, a pessoa tem a possibilidade de movimentar-se em direção à alavanca de mudança que você já levantou lá no começo da intervenção. Sexto passo, condicionar a mudança. Preparar o seu cliente para lidar com a transformação, amadurecer o seu cliente em lidar com alguns processos de crença, alguns processos também de contextos desafiadores, porque ele pode muitas vezes dentro do consultório ter a percepção da crença modificada, mas condicionar a mudança real é você colocar ele com ações para ele pensar a estratégia de como ele vai aplicar aquilo no dia a dia, principalmente criando contenções para que ele possa se prevenir para não remediar no dia a dia um processo repetido ou até criar novos processos que não trazem a saúde como ele está te buscando. Objetivamente, como que eu preparo ele para a mudança? Colocando ele para ter ações. A pessoa, vamos supor, nossa, verdade, retomei, eu quero viver, vou buscar mais energia no trabalho, hoje eu vou começar então a já agir diferente na minha relação. Legal, como exatamente você vai fazer isso? O que você vai entregar para o seu marido, para sua esposa? O que você vai fazer dentro do trabalho? Que dia vai ser feito? Como que você vai reagir se a pessoa do outro lado não entender ainda na primeira manifestação? Como você vai se manter motivado a continuar essa nova estratégia? Então qual o primeiro passo, o segundo passo? Então é preparar o cliente para lidar e criar cenas de histórias reais. Você pode fazer também um exercício dentro da interação social, pode levantar e fazer um ensaio com o seu cliente de como ele vai conversar, de repente se é um relacionamento que está com desafio, fazer um ensaio dele conversando com ele mesmo, dissociando ele da experiência desafiadora, colocando ele para falar com ele mesmo. Então são experiências que preparam ele para lidar efetivamente com a mudança. O sétimo passo e último é a testagem da ecologia. O que é o teste da ecologia? É você amarrar aquilo com um sentido maior, entendendo que ele tem várias partes dentro dele, o cliente tem várias partes, isso como diz a Gestalt, nós somos compostos de várias partes. Eu vou usar o exemplo da pessoa que está com medo de falar em público, por exemplo. E aí ela tem uma parte dela que quer fazer isso, que ela sabe que é importante, que ela quer passar a mensagem que ela tem, mas uma outra está com segurança. Quando há um acordo, a intervenção é finalizada, você vai testar a ecologia para como essa pessoa vai lidar com essa outra parte que estava com medo. Então, achando soluções reais para que a pessoa possa amadurecer esse processo e também testando a ecologia no sistema. Essa pessoa vive com mais pessoas, essa pessoa tem outras pessoas que podem não entender de primeira aquilo que ela vai viver de transformação e ela tem então que prestar ali algum tempo de diálogo, de conversa com o marido, com o chefe dentro do trabalho para que ela possa perceber esses efeitos. Então como ela vai testar a ecologia desse sistema e se preparar para acessar algo num nível maior de percepção e transformação. Gostou desse vídeo? Não está inscrito no canal? Se inscreva aqui no canal, vai ser um prazer todos os dias colocando vídeos novos aqui. Ativa o sininho aqui, ó, só clicar nesse sininho que você ativa as notificações sempre que eu postar um conteúdo novo, você recebe a notificação para poder acompanhar esse material que vai te ajudar definitivamente a poder prosperar vivendo de terapia. E se ficou alguma dúvida, um insight ou você quer fazer uma pergunta, coloca aqui no comentário, vai ser um prazer responder para você pessoalmente, além de transformar talvez esse conteúdo em um vídeo aqui para o canal. Espero você no próximo vídeo, tamo junto, valeu!